Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você e vem comigo. Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Seja muito bem-vindo ao podcast Origem. E o Origem de hoje vai trazer para você uma questão bem legal que é sobre a anormalidade. Isso mesmo, eu e a Carol Cardenas vamos conversar com você um pouquinho sobre os anormais, porque, gente, anormais somos nós. Às vezes a gente acha que anormal é aquele aluno de inclusão que nós temos na sala de aula. E como nós estamos aí no mês de abril, nós temos uma data bastante legal para trabalhar este mês. Nós já trabalhamos em outros podcasts com o tema, mas nós achamos interessante trazer novamente para que você veja por um outro ângulo, porque a gente nunca deve ficar em um ângulo só para poder estudar as coisas. Então, o podcast Origem de hoje, literário pedagógico, é sobre a série Atypical. O Atypical, ele traz ali o Sam, que é um menino autista, né, um adolescente, na verdade, e toda a dinâmica que a família dele faz para poder adaptar o mundo a ele, que é a primeira coisa aqui que a gente vai tratar. E a Carol vai dar uma introduçãozinha para vocês sobre a série, caso vocês não conheçam. E eu super recomendo vocês assistirem, porque é uma série, embora trate de autismo, ela é uma série muito engraçada, gente. É uma série, assim, ela é cheia de comédia, assim, no meio das coisas, que deixa muito mais leve o assunto. Oi, gente, tudo bem? Sim, trouxemos uma série que temos um amor em comum aqui, eu e Jana. Fora todo o cenário, que é maravilhoso, e fora abordar o assunto autismo da forma com que é abordado, a gente tem filme, tem livro, tem muita coisa sobre o assunto, mas achamos que a forma com que Sam, que é o nosso personagem principal, é abordado, funciona muito bem. A gente vai falar um pouquinho sobre erros e acertos em relação a isso, mas antes eu quero apresentar para vocês a família do Sam. Então, o Sam, ele é adolescente. A série tem 3 temporadas, com a 4ª já confirmada, mas não tem data ainda. Ele é um adolescente com um transtorno do espectro autista. Ele vive com a mãe dele, com o pai e com a irmã. Tem um amigo, um melhor amigo que ele adora. E tem até namorada. A gente vai falar disso também. E Sam é muito curioso porque ele vive numa família em que eu acho que, lógico, a gente espera isso de uma família, mas a família do Sam é extremamente amorosa e eles trabalham muito juntos para que eles consigam criar um ambiente desde sempre confortável, um mundo tranquilo para o Sam. Então, eles respeitam aquilo que ele tem como preferência, as coisas que ele não gosta, todo mundo conhece tudo, sabe o que fazer na hora certa. É bem legal. A mãe dele, a Elsa, ela, como toda mãe, dedicou a vida inteira para cuidar dele, mas agora ele, adolescente, ela passa por alguns problemas, junto com toda essa dedicação. A gente vai ver vários problemas em casamento, na vida pessoal e até ela se encontrar como pessoa, não só como mãe, mas como mulher. Em algum momento aí ela se perdeu e é bem legal acompanhar essa trajetória. Vocês vão passar raiva, vão sorrir, mas é legal, eu prometo. O Doug é o pai, ele é bem fofo, eu gosto dele. Mas a gente vê o sofrimento que ele tem em tentar criar um laço com o Sam, porque é difícil para ele por vários motivos. Primeiro, porque a mãe sempre sabe o que fazer. Ele trabalha fora, então ela dedicou a vida, né? Parou de trabalhar e ficou sempre com o menino. Então, viu crescer, sabia das urgências. E o pai trabalhava fora, então ele chegava. Então, ele acompanhou algumas coisas. Não que ele não fosse participativo, mas ele estava trabalhando fora. Então, quando ele se vê tentando se aproximar dele sem saber o que fazer em determinadas situações, é curioso ver a forma com que ele reage a isso e sofre com isso. Vale a pena também. É um personagem pra gente prestar atenção. E eu confesso até que a gente se encontra em algumas situações dele. Tem a Casey, que é a irmã, fofa, maravilhosa. Sou apaixonada por ela. Ela é muito fofa.
A atriz é linda, a personagem é linda. E o conflito com que ela vive, bem curioso também. Ela também é adolescente. Eles estudam na mesma escola, por sinal. E fora passar por toda a adolescência, que a gente sabe que não é fácil, a minha faz um pouquinho de tempo já, mas eu não gostava muito dela, não. E a gente sabe que é complicada. Fora tudo que ela tem que passar, ela vive num dilema entre o amor que ela tem pelo irmão, obviamente, e ela é super disponível, devota e o conhece perfeitamente, mas também sofre porque ela nunca vai ter a atenção que o Sam tem do pai e da mãe. Isso é complicado para ela. Mas, enfim, é nessa dinâmica desses personagens e dessas características que a gente acompanha. E a gente vê o Sam se descobrir, aprender coisas, tentar entender coisas. E é sensacional, gente, sensacional. Antes da gente aprofundar, eu queria perguntar pra Jana. Eu li muitas resenhas sobre isso, mesmo depois de assistir a série. Mesmo depois de discutir com a Jana sobre a série. Li muitas resenhas, eu gosto de saber o que as pessoas falam sobre o assunto, principalmente quando não é um assunto que eu domino. E eu vi muita gente falar que eles foram certeiros no roteiro e que o Sam realmente, a família é aquilo, um adolescente autista é daquela forma. E eu vi outras famílias criticando e querendo matar, porque não tem nada disso, a nossa vida não é assim. E eu queria, Jana, que você contasse pra gente. Você acha que eles foram fiéis? É aquilo mesmo? Foge muito daquilo? Conta pra gente. Bom, essa questão se eles foram fiéis ou não é delicada, mesmo para quem fez a série, né, os produtores, porque muita gente concorda e muita gente discorda realmente. Então, a primeira coisa é que a gente chama de transtorno do espectro autista. Por quê? Esse espectro, ele vem da palavra spectrum, do inglês, e quer dizer aquarela de cores. E o que isso tem a ver com o que a Carol acabou de me perguntar, gente? Tudo. Uma família ou uma pessoa que vê a série e critica porque o Sam não retrata fielmente um autista, acabou de declarar que ela mesma não entende o autismo. Porque o autismo é um espectro, isso significa que cada paciente, cada pessoa com autismo, lembrando que autismo não é uma doença, é um transtorno, então ela não tem cura. Né? Doença tem cura. Autismo é uma condição da pessoa. Ela vai viver ali o resto da vida dela com essa condição, ela vai se adaptar com essa condição. Cada pessoa dentro do espectro vai ter características diferentes. É como se a gente tivesse cores e tonalidades. Então, o Sam, ele representa determinada cor e tonalidade dentro ali do espectro. Mas pode ser que o filho da pessoa seja totalmente diferente do Sam. Nada impede que isso aconteça. Então, uma pessoa que critica a série, a primeira coisa é que ela não entende o autismo. Porque é, assim, lógico que tem umas coisas ali que são até uma comédia nonsense, como a gente até pesquisou. Tem umas situações que elas são feitas para agradar o público, mas a situação do Sam, ele traz mesmo algumas características até muito engraçadas ali que acontecem do autismo, quando tem uma hora que a menina que ele gosta, vai fazer um discurso e ela fica nervosa. Daí ele pega a folha dela e vai fazer o discurso ele. Só que ela escreveu como se fosse menina. Então tem coisa ali que, assim, só uma menina ia falar. E ele não se importa de ler. Agora, ele fazer a dele para falar lá, ele jamais conseguiria. É que naquele momento, ele sai do papel dele e ele tá no papel de outra pessoa. Ele não se importa de ler uma coisa de outra pessoa. Porque tem outra função para ele. É como se ele saísse ali da atenção, né, das pessoas em relação ao autismo. Ele só está cumprindo uma função. Então, tem várias jogadas que a produção faz que elas são engraçadas, como essa que eu falei. Tem uma da formatura dele que eu não vou falar aqui, porque a gente tem censura aqui no podcast. Mas é muito engraçado quando ele vai no iglu com a namorada. Daí vocês já podem imaginar o que acontece. E daí ele sai contando para todo mundo o que aconteceu no iglu. Mas são coisas assim que para ele não tem o filtro. E exatamente essa é uma das características do autismo, né? Por isso que a gente pode dizer que eles foram não fiéis ao autista que você tem dentro da sua casa ou dentro da sua sala de aula. Mas eles foram fiéis ao espectro. Sim, isso eles foram. Quando você tem uma criança que tem rotinas como o Sam e que ele não tem um filtro social, são as duas características que levam ao diagnóstico do autismo.
Então, não tem como você criticar pelo motivo que não é fiel, como eu acabei de explicar. Agora, totalmente fiel também não vai ser, porque a gente tem toda essa questão aí que cada um vai ser de um jeito, e o Sam, ele é um autista leve, a gente chamava antigamente de síndrome de Asperger, o que ele tem. Atualmente a gente já não classifica com esses nomes exatamente para evitar o rótulo, porque quando uma criança é diagnosticada autista é como se fosse uma sentença, né? Então você diagnostica, você para de ver a criança e você começa a ver só o diagnóstico. Isso sim deveria ser criticado, não a série. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei da série, Jana, porque a gente até conversou sobre isso, né? No fim das contas, achei que ela deixa muito claro que é o título desse nosso Origem 1, que é os anormais somos nós, na verdade, né? A palavra que você usou é autônomo. Então, o autista, ele é totalmente autônomo. Então, o fato da gente mudar tudo, querer mudar tudo em volta dele, querer adaptar as outras pessoas a ele, querer adaptar o mundo a ele, na verdade, é o contrário. É a gente que tem que se adaptar a ele. Ele vem pronto, ele tá pronto, eu acho o máximo. Várias coisas na série, mas você falou de características, eu lembro de vários acontecimentos e eu achava muito engraçado, eu morria de rir do Sam, porque ele é literal. Então ele falava as coisas e as pessoas ficavam magoadas, ou a namorada esperava uma outra reação dele diante das coisas, e ele ficava, mas por quê? Por que tá brava? Mas por quê? Ou então, explicando pra ele alguma coisa, porque ironia, eles não entendem ironia, né? Eles são literais. E o Sam é literal. Então, quando falavam com ironia pra ele, ele falava, mas por que você tá me explicando isso se eu já sei o que é? Então, eu dava muita risada, porque a gente é assim. A gente tem essa dificuldade de se adaptar a eles, a gente vai falar sobre isso. E não só a eles, mas o assunto é o autismo hoje, então a gente vai falar especificamente disso. E isso em sociedade, acho que a gente pode dizer, porque é um problema na sociedade também, mas principalmente na escola, principalmente na sala de aula. O professor, a gente vai falar disso, e a gente estava falando disso antes de começar a gravar, o desespero que é por não saber como lidar, porque a gente acha que precisa mesmo. A criança vem com uma casa toda adaptada para ela, e o pai espera, pai sem conhecer o que é o autismo, e que critica a série, e que quer comparar com o que ele tem em casa, o que está na televisão. Espera que a escola crie um ambiente para o filho exatamente como ele tem em casa. E a gente fica no desespero, o professor quando recebe um aluno assim, a escola quando recebe um aluno com autismo, entra nessa pilha de tipo, eu não posso atender, eu não vou conseguir criar esse mundo. É isso, né, Jana? É exatamente isso, Carol. E uma coisa interessante, enquanto a Carol estava falando, é que ela falou ali, né, que a pessoa vê aquilo na série e acha que não é fiel à série porque em casa é diferente. Gente, é a mesma coisa de quando vocês assistem uma série que é sobre escola, ou um filme que é sobre escola. Aquele filme, o professor, ele tá ali com uma narrativa que ele vai conseguir dar jeito na escola, na sala, sei lá, no aluno. Mas quando você tenta fazer isso na sua sala de aula, não dá certo. Porque aquilo é ficção. Ou aquilo é uma história real que foi feita por outra pessoa, em outra cultura, com outra experiência de vida. Então aquilo não vai servir para você, mas nem que você queira. Mesma coisa o Sam. O Sam ali, o perfil dele é o perfil próprio dele. Não vai ter um outro autista igual, assim como não tem um outro autista igual que está na sua sala ou que está na sua casa. São pessoas diferentes, assim como você é diferente do seu marido, do seu filho, da sua irmã. É a mesma coisa para o autista, são pessoas. Eu não sei porque a gente cisma de querer achar que só porque a criança é autista, ela vai ser igual a outra autista. E, na verdade, eles são autônomos. A gente tem aí graus de autismo, que é o grau 1, 2 e 3, sendo um mais leve. Eu juro que eu nunca vi um grau 3 na vida. Eu acho que eles devem ser um pouco mais raros aí, ou não aparecem, né? Não sei, na escola ou nesses ambientes que a gente frequenta. E o 2, ele é um pouco mais restrito. Ali ele vai ter problemas para se comunicar, ele é não verbal, né? Tem toda uma coisa. Mas a questão não é adaptar o mundo a ele, é adaptar ele ao mundo. Então, ele vive ali numa questão de mundo próprio, como se diz aí popularmente, porque o autista ele tem uma questão que ele lida com pensamentos próprios, ele é extremamente autônomo. Na verdade, ele é mais inteligente do que você acha que ele é.
Até eu estava falando com a Carol que é engraçado porque as pessoas criticam quando você fala de autismo, alguma coisa que elas não concordam. Mas na hora de subestimar, elas também são as primeiras a subestimar. Então, eu não vejo nenhuma vantagem em você criticar sem dar solução e nem fazer a prática subestimando. Não sei qual é a vantagem que as pessoas veem nisso. No caso ali, a gente tem essa situação, como eu falei para vocês, do sonho que tudo é igual, que não é, e a situação também do parâmetro, né? Você não pode estabelecer um parâmetro que todos os autistas são iguais, porque eles não são. E a gente tem a questão da autonomia, eles são autônomos, e às vezes, se você não está conseguindo atingir eles, é porque você não trouxe para eles, para a vida deles, ali, algo que fosse relevante, extremamente relevante. Porque às vezes eles olham para você e pensam, mas para que essa pessoa está fazendo isso? Exatamente como a Carol falou. Ah, mas por que ela disse isso? Não faz sentido. Por que tem que fazer sentido para ele se às vezes as coisas que ele faz não fazem sentido para você? Então, aí a gente tem um problema de comunicação dos dois lados, entende? A gente tem um problema de comunicação de você, que não está entendendo ele, e nem, como adulto, está conseguindo orientar essa comunicação. E a gente tem um problema dele que não aprendeu, não foi orientado a entender como o mundo funcionava. Porque o mundo, infelizmente, é diferente do que ele espera. A gente tem aí mais pessoas que não são autistas do que autistas, embora o índice de autismo seja alto. A gente tem aí entre 54 e 58 pessoas para uma autista. Então, é um índice bastante alto. Aí você pode estar convivendo com autista sem saber, porque muitos deles nem parecem autistas. Jana, para encerrar esse bloquinho, você já respondeu parte da pergunta que eu queria te fazer. A gente vê o Sam vivendo o mundo dele ali maravilhoso, da forma com que ele leva as coisas, e a gente aprende bastante com ele. Vale a pena, gente. Vamos repetir isso em todos os origens aqui hoje para vocês assistirem, tá bom? Por favor. A gente estava falando dessa coisa de apresentar o mundo, de ser coerente, de ser relevante para eles. E a gente sabe que acho que essa falta de informação, ela não é só na escola, acho que ela é em todo lugar. Eu acho até que o pai que recebe o laudo e a forma com que ele é orientado, tem muita gente que orienta da forma certa, mas ainda existem muitas coisas que divergem do que realmente é. E eu acredito que isso é comum, né? Em qualquer situação, em qualquer laudo, sempre tem alguém que vai falar alguma coisa que não é bem aquilo, mas ok. O que eu me preocupa, assim, quando eu penso na série, e isso me preocupa e me faz pensar na escola. Como eu disse, o nosso desespero como escola, como professor, de receber um aluno que vem de uma casa toda equipada e transformada, de um mundo ideal para ele, ter essa preocupação de ter isso na escola, conseguir manter esse mundo dentro da sala de aula. Como é que a gente adapta, né? E até que ponto, Jana, essa adaptação ela é necessária, mas eu não digo uma adaptação, eu digo uma transformação na rotina dos outros alunos, em tudo, em prol dessa criança. E às vezes não é uma só, tô falando de uma, mas tem salas que tem mais de uma. Como é que a gente preserva? Porque é uma pessoa com identidade, com jeito que ele nasceu com as coisas dele, com as formas de pensar, de ser, com ele, como ele é, com a pessoa dele. Como é que a gente preserva essa identidade botando essa criança, essa pessoa, nesse mundinho ideal que a gente sabe que não existe? Dentro da casa dele ele existe, mas fora não. Eu sei que é uma pergunta meio complexa e difícil, mas eu pensando na escola, assim, como é que a gente... E o professor mesmo, dentro da sala de aula, tem uma forma... você já passou por isso e consegue dizer pra gente uma forma de mexer na sala, de conversar com os alunos, ou é uma adaptação interna? Não, eu não tenho que adaptar. Eu vou conversar com ele e ele vai se adaptar à sala. Como é que funciona isso? Eu sei porque eu nunca tive. Quando eu dava aula de inglês, eu tinha alunos, já tive aluno autista e alguns outros, mas ele já tinha uma rotina pré-estabelecida pela escola. Então, eu só cumpria a rotina da escola. Não sei como é o dia a dia, uma escola regular. Por isso que eu te pergunto. Bom, essa questão da escola é engraçado porque tem professores que têm pavor de pegar autista. Mas quando eu tinha na escola, eu era a primeira a querer pegar, porque eu achava muito mais fácil lidar com um autista do que um síndrome de Down, por exemplo. É uma coisa minha, tá? Eu não tenho facilidade para lidar com síndrome de Down.
Algumas pessoas acham mais fácil, mas eu, Janaína Spolidório, gosto de lidar com autista. É a minha praia, porque eu acho que eles são autônomos e eles têm algumas questões que outras coisas, outras síndromes, outros transtornos não têm. Qual é a minha dificuldade com síndrome de Down? Eles têm pouco controle inibitório. E isso pode causar um caos ali na sala se você não conseguir lidar com essa questão. Como eu trabalhava de um jeito diferente, então dificultava essa comunicação do controle inibitório deles comigo. Portanto, eu preferi o autista, porque o autista se adequava perfeitamente ao meu modo de dar aula. No caso aí de autismo, quando ele chega na sala de aula, o primeiro entrave que ele vai ter é se ele tiver um diagnóstico. Porque grande parte dos professores, com o diagnóstico, já vai pensar que a aula vai ter que ser totalmente diferente por causa de uma criança, e não vai. Não é que a aula vai ser diferente, é que você vai usar estratégias diferentes para aquela aula. E a gente vai ter um agravante também, porque na clínica, quando eles estão na clínica, o que acontece? Quem atende na clínica tem a possibilidade de fazer um planejamento só para aquele aluno. Isso significa que se esse aluno, por exemplo, gosta de Pokémon, a pessoa terapeuta lá, sei lá, psico, que está na clínica, pode fazer um material com o Pokémon para ele. Mas isso vai, na sala de aula, criar um conflito ali, porque primeiro que a gente tem uma questão de direitos autorais, que eu não sei se a escola vai conseguir usar o Pokémon legalmente ali dentro. Né? Tudo bem que é uma coisa interna, mas é uma coisa que o professor vai ter que fazer, ele não vai achar pronto, e se ele achar pronto é aquele povo picareta que nem sabe que é direito autoral, né? Então, a gente tem já esse primeiro entrave. O segundo entrave é que tudo que a clínica fala que a mãe tem que fazer, a mãe vai achar que a escola tem que fazer igual. A escola não tem que fazer igual, gente. A casa é um ambiente, a escola é outro ambiente. Então, todas as ações da escola, não estou falando que a professora nunca vai usar o Pokémon da criança. Ela pode colocar um adesivo do Pokémon no cantinho da prova, por exemplo. O fato de você ter essa figurinha no canto pode ser ali, de repente, uma ponte para o aluno prestar mais atenção no que ele está fazendo, porque é um assunto que interessa, eles têm a questão do hiperfoco, né? Que eles se interessam muito por um assunto só, então isso vai provocar ali um vínculo do assunto que ele está, no caso ali do Sam, são os pinguins, né? Ele gosta muito de pinguim, até de animal aquático ali da Antártida, ele gosta bastante. Então, tudo que é desse assunto chama muita atenção dele. Tem uma menina amiga dele que gosta de negócio de sangue. Então, para ela se acalmar, ele ensina... Na verdade, o pai, né, do Sam fala que quando ele fica bravo, o Sam, ele fica falando o nome dos pinguins. E a menina fala que não faz sentido para ela, porque ela não gosta de pinguim. Mas faz sentido ela falar os tipos sanguíneos. Então, a gente tem aí essas pegadas também, que são dicas que você pode utilizar em sala de aula. Quando a criança fica nervosa, porque às vezes você mesmo fez alguma coisa para ela ficar nervosa. Que muito que os professores têm medo é que essa criança tenha um desequilíbrio em sala de aula, porque eles ficam muito nervosos quando isso acontece. De repente, pode ser porque a aula estava muito barulhenta e eles são muito sensitivos. Então, se essa criança autista, ela for sensitiva auditivamente, ela pode até chegar a ouvir o dobro de uma pessoa normal. Então, você imagina o tom que tá, se já tá bagunça, imagina dentro da cabeça dela o tom que tá, sendo o dobro da bagunça que tá na sala. Ela vai ficar surtada mesmo, vai ser um desequilíbrio ali bastante extremo, que a gente popularmente chama de surto, mas, gente, surto é só para psicótico, tá? Não se usa para autismo, a gente fala desequilíbrio. E são pequenas ações que o professor vai ter que ele não é orientado a ter. São coisas muito pequenas mesmo, então você vai colocar uma rotina para a criança. Tem momentos que você não vai exigir que ela participe junto com a turma, porque ela precisa de momentos dela. Então, você vai falar, olha, você vai chegar, os 10 primeiros minutos você já pode ir no banheiro, pode ir fazer suas coisas, porque tem autista que gosta de ficar passeando, né? Eu te garanto que quando deu 10 minutos, essa criança vai estar pontualmente na carteira dela, que é o que acontecia com o meu primeiro autista na escola. O primeiro que eu tive foi assim. E daí todos os outros eu segui o mesmo esquema e deu super certo. Daí você vai falar que esses 10 minutos você vai arrumar a sua sala, vai falar o que eles vão fazer, vai organizar todo mundo, não vai criar caos nenhum. Então, quando o autista chegar na sala, a sua sala já vai estar mais aquietada. Você já evita esse problema do auditivo.
Daí você pega o livro dele, explica o que ele tem que fazer. Provavelmente ele vai fazer autonomamente, se ele for um autista leve. Se ele for não verbal, você vai fazer o trabalho que você precisa fazer, porque as suas outras crianças vão estar encaminhadas. E daí você vai fazendo a cada meia hora, 20 minutos, você vai mudando ali a rotina dele, sendo a mesma rotina todos os dias. E ele vai saber a rotina melhor do que você. Por isso que a gente fala que ele é autônomo. Ele sabe o que ele tem que fazer e quando. Ele tem um controle muito forte. Isso é um ponto a favor do professor, não é contra. Agora, o que ele vai aprender, talvez seja a mesma coisa da sua turma e às vezes até mais. Porque a gente tem aí 2 áreas que os autistas costumam se destacar, né? A gente tem as áreas de criatividade, né, que são artísticas ou de produção de texto, e a área de matemática. São 2 áreas que eles costumam dominar bastante, ou uma ou outra. Então, provavelmente, você vai dar enfoque maior na área que ele não domina, de um jeito um pouco mais leve. E daí tem um monte de dicas lá na série que você pode utilizar que super servem aí para a sala de aula também. Origem, com Janaína Espolidório. O nosso Origem 2 a gente chamou de Conhecimento Traz Soluções. E é bem curioso na série, porque vocês vão notar, porque vocês vão assistir, né, pessoas, que todo mundo sabe, não só a pai, mãe, irmã do Sam, mas quem convive com ele. Então, o melhor amigo, o dono da loja que ele trabalha, sabe como lidar nas situações. Então, que música que eles tocam em tal momento, o que falar na hora certa. Isso tem uma relação com a atenção mesmo, com o conhecimento que eles buscavam ter em relação à condição do Sam. Então, eles estavam sempre estudando. O Sam era atendido pela Júlia, que era psicóloga, já não me lembro mais dele, ou psicoterapeuta, já não lembro mais. E por sinal ele se apaixona por ela, vocês vão morrer de rir, porque é super engraçado. Mas ele era orientado por ela. E a família era orientada também. Então, o tempo todo, eles estavam acompanhando o crescimento, as descobertas do Sam e tentando entender de que forma eles poderiam ajudá-lo, de que forma eles poderiam agregar naquele momento. Então, vai ter erro, vai ter acerto, e é interessante a gente assistir isso. E não tem como ver essas cenas e falar sobre isso e não pensar na gente, assim, dentro de sala de aula. Vocês, professores, escola, quando a gente domina um assunto, e seja ele qual for, a chance da gente conseguir ajudar esse aluno, a gente conseguir se destacar mesmo como professor, porque é diferente. Hoje, você saber atender um aluno assim, tratá-lo como um aluno, e não como um deficiente, porque infelizmente é assim que as pessoas olham, é um diferencial para a escola, para a carreira do professor e na vida do aluno. Você faz diferença na vida do aluno, né? E aqui eu acho que a gente nem tem como se estender, a gente falou muita coisa no primeiro Origem, mas nesse eu queria que a Jana falasse um pouquinho pra gente sobre conhecimento, justamente. Aonde, Jana, a escola, o professor, o próprio pai e a mãe, porque a gente sabe que na internet tem muito conteúdo, mas a gente também sabe que a gente pode ter um pé atrás com o que tá na internet, porque nem tudo é confiável. Como é que a gente busca esse conhecimento, sabe? Não só para não errar, mas para começar a mudar essa mentalidade socialmente mesmo, não só como escola. Bom, conhecimento é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tem um autista em sala de aula. Os pais, eles demoram aí um tempo, quando eles recebem um diagnóstico, para poder se adaptar à criança, quando, na verdade, eles precisariam se preocupar em como eles vão adaptar a criança ao mundo. Porque aí, quando essa criança for maior, ela vai ficar presa àquela rotina que o pai criou, aquela rotina dos pinguins do Sam, porque nem todo mundo vai saber qual é essa rotina, né? Então, ensinar para o autista estratégias para poder vivenciar o mundo, eu acho que é mais importante do que adaptar o mundo a ele. Eu acho que é aí que está a diferença de quem realmente entende, realmente se informou, realmente consegue enxergar o autismo e quem não consegue. Porque a gente tem famílias, gente, que convive com a criança, desde pequena como autista, a criança é adolescente e continua achando que o mundo tem que se adaptar a ele, quando na verdade é o contrário. Então, esse conhecimento é a primeira coisa. Para você ter conhecimento é engraçado, porque uma das características do autismo é a rigidez de pensamento, por causa desse negócio de rotina, né? Então, o autista, ele tem muito uma questão ali que aquele horário precisa ser aquilo,
aquele outro horário precisa ser aquilo outro. Só que quando uma pessoa vai lidar com o autista, às vezes ela tem mais rigidez de pensamento do que o autista. Porque ela mesma não admite que seja diferente. Ela acha que aquela criança tem que fazer aquilo daquele jeito. E não é assim que acontece, né? Ou senão ela acha que por ele ser autista, ele não vai falar com ela, ou senão ela não vai conseguir chegar perto dele. E como que ela vai fazer? Porque ela é aquela professora que gosta de ficar agarrando as crianças, que a autista detesta que agarre eles, né? Não gosta de frufi-frufi, gente. Assim, pelo menos todos os autistas que eu conheci, eu acho que 95% não gostava de frufi-frufi. E a gente tem toda aquela questão, né, especialmente de criança pequena, que os professores gostam, né, de dar muito carinho, né, chegar muito perto, mas autista não recomendo, não. E a gente tem, por outro lado, alguns que gostam de tocar nas pessoas, mas não gostam de ser tocados também. Tem toda essa questão. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês é conhecimento. Se você não tem conhecimento, não tem informação, então você não tem como lidar com o autismo. Na verdade, você não tem como lidar com você mesmo. Como você vai lidar com o autista se você mesma não entende que você é rígida no pensamento e que você não consegue entender o outro? Então, geralmente, esses professores que procuram, que falam, entrou uma criança autista aqui que eu dou para ela, porque é a frase que eu mais ouço na minha vida, aqui na empresa que a gente trabalha, vem mensagem bem assim, né? Nesses termos. Recebi um autista, o que você tem para ele? Não me fala a faixa etária, não fala que série a criança tá, não fala o grau de autismo, não fala se ele é, sei lá, verbal ou não verbal. Quer dizer, só o autismo a pessoa acha que eu vou saber o que fazer com a criança com aquilo. Isso demonstra fortemente que essa pessoa ela dá aula para um livro, não para uma criança. Porque ela espera que eu encontre num livro magicamente a solução da vida dela. Eu não vou conseguir encontrar. Então, o primeiro conhecimento é perder essa rigidez de pensamento que deveria ser o autista a ter e quem tem é o profissional ou a família. E uma outra coisa que eu acho interessante, que é a questão de conhecimento e soluções, é quando você subestima o autista, que eu até falei um pouquinho disso no começo, ali na verdade no final do Origem 1, porque ele pode ser muito mais do que você imagina. Basta você encontrar qual é a alta habilidade dele, porque todo autista tem um ponto alto. Todo, sem exceção, gente. O que pode acontecer é que às vezes esse ponto alto ele seja ocultado porque a gente tem autismos com comorbidades, que é quando a gente alia a outra doença. Então a gente tinha, por exemplo, não é certeza que ele era autista, mas o Einstein é um forte candidato aí a autismo com dispraxia, que é uma deficiência motora. A gente tem o Lewis Carroll, que a gente já fez um podcast sobre ele. Ele tinha autismo com uma síndrome, que agora é chamada de síndrome de Alice, né? Exatamente por causa do Alice no País das Maravilhas, que é em relação ao espaço-tempo, que ele tinha dificuldade com isso. Então, a gente tem uns autistas aí com outras coisas juntas. Pode ter autismo com dislexia, autismo com disgrafia, vários tipos mesmo. A única coisa que vai ajudar o autista, a família e a escola é a sua informação. Então, quanto mais você estiver informado, quanto mais você for aberto ao mundo, melhor vai ser a relação sua com a família, com o autista e com o mundo. Então, a gente fala que o autista é fechado, que ele vive no mundo dele. Mas a gente também vive no nosso mundo. E o seu mundo, às vezes, é um mundo que não está aberto para outras pessoas e você só vai perceber isso quando você tem uma inclusão em sala. Então, pense se o autista é você ou se o autista é a criança. Reflita sobre isso, sabe? Não que você tenha o transtorno, mas às vezes o seu comportamento ou o comportamento de uma colega que não entendeu, que ela não tem conhecimento, tem um grau de autismo muito mais elevado do que a criança que está na sua frente, com diagnóstico. Então vamos pensar sobre isso, porque conhecimento, gente, traz soluções. Origem, com Janaína Espolidório. Aqui no nosso Origem 3, a gente chamou ele de desenvolvimento do aluno. Mas a gente pode abrir esse desenvolvimento para muitas e muitas áreas de desenvolvimento do SAM e dos nossos alunos também. Uma delas é emocional.
É muito legal acompanhar o Sam, porque ele estuda em escola regular, numa sala comum, bonitinha, assim, ó. Nada de nada. Ele trabalha numa loja, meio período, de equipamento eletrônico, é muito engraçado. Ele se apaixona pela Peg. É Ped ou Paige? Paige, lembrei o nome dela, da Paige. Namora a Paige. É muito legal. Tem o amigo dele, o Zaid. E eles são muito amigos. Eu tava falando pra Jana agora. Falei, engraçado, né? O Zaid, onde ele tá, o Zaid tá. O Zaid tá na casa dele o tempo todo, tá na mesma sala que ele, tá no mesmo trabalho que ele. E aí a Jana me disse, e ela vai contar um pouquinho pra gente, que isso é uma característica do autista também. Ele normalmente tem um amigo ou poucos amigos. E esse amigo tá em todos os lugares com ele, assim. Esse amigo é o que ajuda ele a criar elo com aquele ambiente, com aquela situação. E o Zaid é assim, gente, vocês vão morrer de rir com eles, porque é muito engraçado, são muitas coisas. O Zaid é apaixonado por mulheres, então ele só fala disso o tempo inteiro. É extremamente engraçado, porque ele fala as besteiras, e aí às vezes ele explica pro Sam por que ele tá falando aquilo, porque o Sam não entende o que ele tá falando. É sensacional. E aí a gente sempre fala do autista, a gente pensa no autista como ele é antissocial, ele é antipático, ele é... E assim, o Sam, ele é apresentado como... Ele tem várias peculiaridades, vamos dizer assim. Ele é mais sério, mas ele é extremamente doce e extremamente empático. Ele é meio irritante, às vezes, obviamente, e ele tem todo o método de vida dele, mas ele é extremamente doce, empático, fofo. E aí eu queria que a Jana falasse um pouco, porque eu acho que isso é um pouco de mito também, né? Eles não são frios, agressivos, horríveis e não gostam de pessoas. É realmente frio, agressivo, horrível, é uma coisa que não vai se encaixar aí no autismo. As pessoas têm essa impressão, porque a gente tinha antigamente um filme lá, acho que era Minha Criança, Meu Mundo, que a criança girava o pratinho, que era um autista assim bem... Na verdade é um autista real, ele ainda existe, tá? Ele já tá bem idoso agora, né? Mas vocês podem encontrar sobre ele na internet, se vocês procurarem Caso Real do Minha Criança, Meu Mundo. Mas, na verdade, ele é o oposto disso, gente. O autista, ele consegue, sim, entender a emoção, mas ele não consegue expressar a emoção. E isso vai dificultar um pouco a vida social dele, porque ele sente diferente, na verdade. Ele tem o sentimento, mas esse sentimento é mais frio, do ponto de vista de uma pessoa que não é autista. Porém, ele vai ser uma pessoa extremamente mais justa do que o restante, mais honesta e sincera, que são características que estamos aí pagando a preço de ouro nesse mundo. Eles são tão sinceros, honestos, leais e apaixonantes, que se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir, por exemplo, que no Vale do Silício, a preferência para autismo é de 80-1. Porque... Como os autistas, eles gostam muito, eles têm esse hiperfoco e eles são muito leais, eles trabalham melhor do que uma pessoa normal, porque eles são muito dedicados ao assunto, eles são perfeccionistas no que eles fazem bem. O pessoal do Vale do Silício não é tonto. Eles contratam mesmo autistas porque eles têm uma tendência a serem workaholics. Por que eles vão ser workaholics, né? Que é aquela pessoa que trabalha em excesso. Porque eles não vão ter amigos... Tá? A vida social deles é muito restrita. Se eles tiverem amigos, é 1 ou 2 no máximo. Às vezes, eles têm um amigo só em cada ambiente, que é aquela pessoa que eles tiveram maior afinidade. Então, nessa afinidade, eles conseguem criar ali um vínculo. E essa pessoa vai ser o elo deles com o mundo. Então, eles vão usar essa pessoa para poder fazer as perguntas que eles têm dúvida no ambiente, que é o que acontece com o Zaid. Ali no caso do Sam, né? E a Paige também, que é a namorada, né? Então ele pergunta pro Zaid coisas que ele tem dúvida, porque o Zaid é como se fosse um tradutor do mundo para ele. E a Paige a mesma coisa ali na questão das meninas, né? Porque ele não vai entender as meninas, então ele precisa que ela explique para ele. E ela acha super fofo isso, gente. A característica que ela mais gosta no Sam é essa sinceridade dele perguntar as coisas assim, na inocência mesmo, porque a gente consideraria ali como inocente, como ingênuo, mas na verdade não é que ele seja inocente e ingênuo, é que ele é muito literal, então ele acaba passando essa impressão. Por outro lado, a gente tem essa questão aí social, que vai impedi-lo ou impedir o seu autista de fazer algumas amizades. E daí tem aquele professor que fica forçando, sabe, a criança a fazer amizade. A gente não força o autista a isso.
você pode proporcionar oportunidades para ele por si próprio experimentar novas amizades, mas não forçar uma amizade de uma pessoa. Imagine alguém forçando você a ser amigo de outro, não vai rolar. Você é uma pessoa igual a criança autista que você atende. Então, é toda uma questão ali de empatia, sabe? De conhecer mesmo, de ter gostado daquela pessoa, que foi o que aconteceu ali com o Zaid. É engraçado que tem várias pessoas que acham o Zaid louco, né? Assim, ele não é uma pessoa com a qual você facilmente teria amizade. E o Sam tem amizade com ele, aceita ele do jeito que ele é. O Sam não faz fofoca. Teve até um capítulo que foi engraçado, porque o Sam queria aprender a contar mentira, mas ele não conseguia. E daí o Zaid explicava para ele como que era mentira. E ele continuava sem entender. Daí ele falava, mas para que eu vou falar isso, se é mentira? Então você vê aí que, no final, o Sam era mais normal do que as pessoas que cercavam ele socialmente falando. A única coisa é que ele deixava escapar coisas que socialmente a gente não aceita. Mas se você for bem articulado nesse ponto, se você tiver essa flexibilidade de perceber que aquela criança é um pouco diferente, que ela não tem o filtro social, que ela se apega muito a um amiguinho, são indícios fortes de que essa criança pode ser autista. Ou, se você já tiver o diagnóstico de autismo, procure perceber o que encanta a criança autista no amigo, porque alguma coisa que o amigo tem, as outras crianças não têm. Provavelmente vai ser algum tipo de empatia que vai ajudar você, professor, você, escola, a perceber o que cativa o seu aluno. Então, por que aquela criança tem facilidade de se comunicar com o autista e você não? O que faz aquela criança ser diferente de você? Provavelmente vai ser essa questão da rigidez, que eu até já falei aqui. Às vezes você é tão rígido que você não consegue chegar ali na criança. Mas sempre tem uma forma aí de conseguir isso. Então, essa questão social a gente achou importante colocar aqui, porque ela faz parte do desenvolvimento. Afinal, como a gente aprende ali em Vygotsky, a criança também aprende pelo social, né? Então, esse autista, ele vai aprender por experiências, por vivências sociais. Ele vai criar memórias por causa dessas vivências e é importante que ele vivencie. Mas a forma dele vivenciar é que vai ser diferente de uma pessoa normal. O jeito que você vê o mundo talvez não seja o jeito que ele vê. Ele pode ver com mais detalhes ou com menos detalhes, geralmente com mais detalhes. E pode ser que ele não se coloque porque você está tão longe do que ele está pensando nesse momento que ele acha que não vale a pena explicar para você, porque vai levar muito tempo, ele tem mais o que fazer dentro da cabecinha dele. Então, às vezes, ele se torna mudo por causa disso. Já vi acontecer várias vezes. A Carol tá dando risada aqui, mas é verdade, gente. Às vezes, ele tá pensando tanta coisa, então é tão mais interessante o que ele tá pensando do que ficar tentando explicar para o professor que, imagina, ele tá falando que o pinguim gentoo é assim, mas ele não sabe disso, disso e disso. Então, assim, não é problema dele que você não aprendeu, ele sabe, então não interessa para ele ficar explicando para você, o problema é seu. Eles têm muito isso de o problema é seu e o problema é meu. Quando o problema é deles, eles resolvem. Quando não é deles, é a pessoa que tem que resolver. Então, fica aí essas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí, o Atypical é uma série que conquista muito e que traz muitas coisas interessantes, mesmo que você critique por algum ponto ali que os roteiristas colocaram, dá para tirar muita coisa ali de características, porque é melhor você ter a informação do que não ter, certo? Especialmente tirar aí o preconceito e a mimisice, né, desse povo que qualquer coisinha você já fala que não dá, que foi preconceito, que a pessoa é contra, né? Então esse tipo de coisa tem acontecido muito na internet. E é engraçado que geralmente quem faz esse tipo de coisa é exatamente a pessoa que pratica o contrário, né, gente? Então a gente tem que refletir sobre isso também. Se você pratica o que você está pregando. A proposta da série é uma proposta muito interessante, é uma proposta positiva aí para poder trazer à tona o autismo, e eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração. Empório Expolidório.
Gente, se vocês querem saber mais sobre o tema do autismo, neste mês de abril, nós lançamos um e-book gratuito com alguns temas vistos por outra perspectiva. Então, o e-book vai contar ali a história do Miguel, que é uma criança com autismo, em fase de alfabetização. Um autismo leve, nesse caso aí, que é o que mais a gente tem contato, escolar, no caso. E vocês podem buscar ali no YouTube ou no Instagram informações sobre esse e-book. Se você estiver no YouTube, embaixo ali no resumo, embaixo do vídeo no resumo, vai ter um link de como que você, um link que você clica, vai cair numa página que vai estar explicado lá como que você faz para poder fazer o download do e-book gratuito. São 20 e poucas páginas falando sobre o Miguel e com observações da psicóloga Ana Carolina Wolff Mota, que é especialista no assunto. É isso, gente. É tudo isso aí que a gente falou, que a Jana falou. Muito obrigada para você que ouviu até aqui. Compartilhe com as outras pessoas. Eu acho que é mesmo um momento da gente avaliar e reavaliar os nossos conceitos, os nossos preconceitos e até os nossos discursos. Ser coerente com o que a gente diz, com o que a gente prega, como disse a Jana, é uma virtude. E é algo difícil de encontrar hoje. Então, que a gente seja fiel a isso mesmo. E é isso. Muito obrigada. Um beijo para vocês todos. Deixem suas dúvidas aqui. Deixem suas sugestões também. Às vezes vocês estão por aí assistindo alguma coisa e a gente espera que sim, porque a nossa provocação é essa. Então, leram um livro, assistiram uma série ou a um filme e tiveram alguma ligação ou enxergaram alguma ligação com a educação e querem sugerir pra gente, para que a gente fale sobre isso, para que a gente aborde isso aqui, a gente tá aqui aberta e vai adorar, tá bom? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e fiquem bem. Se você tiver alguma dúvida sobre o autismo ou sobre a questão aí do TEA, em geral, você pode colocar nos comentários aqui se estiver no YouTube, né? Espero que você tenha gostado do tema, que não tenha sido uma coisa pesada, porque a intenção aí é que você reflita, né? Não é nem a questão do autismo em si, mas refletir-se como profissional. E te espero ali no próximo Origem, que desta vez será o pedagógico. Origem. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.